Vamos verificar agora a resposta da oitava questão do simulado do exame 71. A gente tem aqui no SQL Developer a questão, que eu copiei lá do arquivo do simulado. Aí a gente vai ver aqui o enunciado. As instruções SQL a seguir criam uma tabela com uma coluna denominada A. O nome da coluna é A. Adiciona uma linha em seguida e depois consulta a mesma tabela. Então vamos fazer isso primeiro. Crio a tabela produto com a coluna do tipo number chamada A. Em seguida, eu insiro um valor nessa tabela e coluna. 5.2515 é o valor. E faço um select na tabela. O resultado é 5,252. Pergunta: qual é o resultado exibido pela instrução select, considerando que nas configurações do cliente o caractere ponto é o separador decimal? Então, considerando que ponto seja o separador decimal, o resultado correto aqui a gente vê já pela resposta que eu já executei antes, né, que seria a opção A. Nas minhas configurações de cliente aqui do meu SQL Developer, do meu cliente do Oracle, eu tô ou do banco de dados, né, um sobrepõe o outro, configuração do banco, da instância e do cliente. Do cliente vai sobrepondo os anteriores. Então, na minha configuração, eu tenho como separador decimal o vírgula. Por isso apareceu aqui 5,252. Mas no enunciado está dizendo que seria o ponto, que é o considerado padrão americano. Certo? Então, se fosse ponto, o resultado seria 5,252. Não seria 5,251, nem a opção C, né, e nem a opção D. Por que retornou 252, né? Sendo que eu tenho aqui um number 5 com 3 casas decimais, ou seja, eu posso inserir um número com 2 inteiros e 3 valores decimais. Então eu vou ter 3 casas decimais. Quando eu coloco 5, 3, eu estou dizendo que desses 5, 3 são decimais. O restante que sobrar é inteiro. Então aqui eu vou ter 3 casas decimais. Na hora que eu mandei fazer um insert com 4 casas decimais, ocorreu um arredondamento. E o arredondamento aqui, neste caso, seguindo a regra geral de arredondamento, que eu não lembro o nome desse padrão, ele arredonda para cima, valor a partir de 5. Então, se eu inserir 5, 6, 7, 8, 9, ele vai arredondar aqui para 5, 2, né? Vai arredondar o final para 2. Esse 15 arredonda para 2. Se fosse aqui 4, ele arredondaria para 1. Eu posso até fazer esse teste aqui, ó. Vamos pegar aqui o 4, né? O de cima é o 5. E aí a gente vai ver aqui que o primeiro é 2 e o segundo é 1. Então, resposta correta, opção A. Ah, quero saber qual é o separador decimal da minha configuração. Select, asterisco, from NLS, session, parameters. E aí eu vou verificar aqui uma propriedade, né, um parâmetro, na verdade, que diz aqui como que são os meus separadores. Ó, NLS Numeric Characters. Tá? O primeiro é o de decimal e o segundo é de milhar. Ok? Ah, não lembro disso? Poxa, tá, às vezes eu também esqueço. Né? Eu posso pesquisar aqui no Google. Né? Ou na documentação oficial da Oracle. Eu vou jogar aqui direto no Google, que vai ser mais rápido. Já achou aqui o primeiro item, uma documentação oficial da Oracle. Aqui ele vai dizer que os seguintes instrução muda o marcador decimal e o separador de milhar. Então, primeiro o decimal e depois o de milhar. É o que a gente viu aqui. Primeiro o decimal e depois o separador de milhar. Quando a gente tem configuração no padrão americano, inverte. Aí normalmente a gente veria aqui outras propriedades apontando para o American, America. Né? Então, como no meu caso aqui está tudo configurado para o português, Brasil, né? Então a gente pegou o separador decimal com vírgula. Bom, já demos aqui a resposta. Opção A é a resposta correta. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Obrigado pela atenção.